E olha só quem voltou para este canal do YouTube depois de 4 meses sem gravar pra cá. Gente, voltei, mas hoje eu voltei não com vlog diários, assim, né? Semanais, enfim, mas com vlog de leitura, com o desafio de ler por 24 horas, que eu estou super afim de fazer isso. Eu tô lendo bastante nos últimos 2 meses. E aí eu queria começar o 2026, né, com esse vídeo aqui no canal. E são 8h30 da manhã, sexta-feira, estou de férias, tirei 15 dias, então tenho basicamente 8 dias restantes de férias. E aí eu vou fazer um lanche agora, acabei de lavar uma louça, vou fazer o meu café da manhã. E aí logo em seguida eu vou escolher minha primeira leitura desse desafio e mostrar aqui pra vocês, ok? Então até já já. Então vamos lá, entrei aqui na minha mini biblioteca. Esse aqui é a minha estante de livros. Tá um pouquinho mais organizada, mas vou arrumar aqui depois. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui, daqui até aqui, são livros que eu não li ainda, certo? Esses aqui de cima também, são bem novos, esses aqui. E aí eu acho que eu já tirei um daqui já dessa lista, que foi esse aqui. Uma Bela Vida, da Virginia Grimaldi. Gente, eu amo o que essa autora escreve, assim, eu já li o quê? 2 livros dela, ou foi 3, se eu não me engano. E eu amo. Esse livro que eu comprei ano passado, então ele é bem recente também. E aí eu tô empolgada, vou começar esse aqui. Ele é curtinho também, então acho que eu termino rápido. E aí, gente, trazendo um update pra vocês dessa minha leitura. Estou gostando muito. Virginia Grimaldi sempre, como é que eu posso dizer, me cativa. Acho que na forma como ela escreve é muito leve, assim. E os capítulos são super curtinhos, eu sou fã de capítulos curtos. E é tipo assim, de 2 a 3 páginas o capítulo, né? Então é muito bacana. E vai contar a história de 2 irmãs que sempre viveu muito juntas, uma protegendo a outra, né? Porque uma é mais velha, a outra é mais nova. E elas vão passar uma semana na casa da avó delas, né? Que faleceu. E elas tinham um laço muito forte com essa avó e também com o vô, mas com o vô faleceu um pouco mais de tempo, né? E recentemente foi a avó. Então elas estão vivendo meio que esse luto juntas, né? Tentando se reconectar, porque elas passaram muito tempo separadas, né? Vivendo suas vidas, sem muito contato, enfim, né? Cada um construindo suas famílias. E aí elas estão nessa uma semana meio que de férias, né? Juntas, para tentar se entenderem, para tentar viverem esse luto da melhor forma possível, enfim, né? Trazendo memórias boas com os avós, enfim. Então, porque os avós era meio que tipo o refúgio delas, sabe? Desde quando elas eram crianças, elas sempre passavam as férias lá de verão, então elas sempre ansiavam todo ano ir para casa dos avós, né? Então eu me identifiquei muito, porque eu sempre fui muito apegada aos meus avós também. Então desde pequena eu sempre amava ficar com os meus avós, né? E até hoje, graças a Deus, eu tenho um apego muito grande por eles também, né? E aí eu me identifiquei muito com esses personagens também aqui, né?
E aí eu cheguei na página 114, então já são quase 6 horas da noite. E aí eu vou tentar ler mais, porque realmente é muito fluida a leitura e tem muitas partes engraçadinhas, sabe? Que realmente você ri de forma espontânea mesmo. Porque tem capítulos que elas intercalam entre, como se fosse a infância delas, né? Na visão de cada uma, contando algum ponto específico da vida delas, da infância ou da adolescência, engraçado, assim, meio que isso. E aí, para contrastar, né, entre o assunto mais profundo em relação à maturidade, o luto e tudo mais, e essa questão de reviver as memórias boas da infância e da adolescência, enfim. Muito lindo, assim, tô curtindo bastante. E é isso, depois eu vou trazer mais updates pra vocês. Oi, gente, bom dia. Livrinho finalizado, como vocês viram ontem, né, que eu postei aqui. Gente, foi uma leitura muito gostosa e ao mesmo tempo também bem profunda, assim, também. Fala sobre perdão, né, e no decorrer do meio pro final, né, a gente vai percebendo isso. Questão de perdão, de resolver realmente, né, alguns traumas que a gente carrega, assim, da infância. Então, foi um assunto bem profundo mesmo. E aí no final acontece uma coisa também que eu não esperava, mas enfim, não vou dar spoiler, mas eu gostei muito da leitura, eu dei 4,5 estrelas para esse livro. E é isto. Aí agora vamos escolher a minha próxima leitura, porque ainda faltam 19 horas e alguns minutos lá. Bora lá. Tô pensando de pegar um livro menor, então eu acho que vou pegar esse aqui. Quando Sou Fraco, Sou Forte, que é um livro cristão que eu comprei recentemente. Ele é bem curtinho, então vai ser bacana ler ele também. Eu vou utilizar essas flags aqui e esse marcador, porque eu não tenho marcador num tom mais parecido com a capa, né? Então vai ser esse aqui mesmo. Gente do céu, quantos livros eu vou ler nesse vídeo? Então, gente, eu vou falar um pouco sobre este livro que eu acabei de finalizar, que ele se chama Quando Sou Fraco, Sou Forte, um caminho surpreendente para a realização pessoal do Andy Crouch. É um livro cristão, fiz algumas marcações aqui, ele é bem curtinho, certo? E aqui ele vai falar muito sobre a questão da vulnerabilidade e a questão também de, com isso, né, criar o elo de se conectar com pessoas, né, para que você possa ter uma ação significativa na vida dessas pessoas, né. E ele vai falar também sobre alguns outros pontos que eu não vou conseguir explicar aqui, porque é um pouquinho mais complexo, assim, de explicar. Mas ele vai falar também sobre o ponto do sofrimento, do recolhimento, da autoridade também. Mas acho que, acima de tudo, ele fala muito sobre a questão da gente enxergar Jesus, né, como o nosso líder perfeito e que teve a autoridade, toda a autoridade e a vulnerabilidade da maneira mais perfeita que podia existir, para trazer exemplo pra gente, né, de como a gente deve tratar as pessoas, a nossa comunidade, enfim, em qualquer ciclo que estejamos, né, na faculdade, na escola, enfim. E ele fala muito sobre essa questão também de
se arriscar, né? Se arriscar para que aquela ação que você irá fazer por alguma pessoa seja transformadora na vida dela, né? Então, não sei se tá dando para entender, mas essa questão da realização pessoal, ele fala muito nesse quesito, né? Da gente se tornar como Jesus, né? Brilhar em nós a imagem de Deus, né? Na vida das pessoas. E isso é maravilhoso. Essa é a verdadeira realização pessoal que nós, cristãos, acreditamos, né? E aí é isso, gente. Gostei muito, achei muito bom. Eu vou dar 3,5 estrelas ou 4, não sei. Acho que 4. E aí, vou já escolher minha próxima leitura, que eu vou escolher aqui com vocês, porque ainda falta 16 horas. Meu Deus do céu. Mas vai dar certo. Bom dia, gente. Sabadão, finalmente. Finalmente terminou, tipo, finalmente assim, né? Infelizmente. Acabou as férias na quarta-feira, aí quinta-feira já vou pra trabalhar. Trabalhei quinta e sexta ontem. E aí, nossa senhora, a volta bem mais cansativa, né? Eu acabei de acordar, são 7h30 da manhã. E aí eu vou dar continuidade aqui ao desafio de ler por 24 horas. Vamos lá escolher o livro da vez. E vamos lá, seguindo aqui essa listona aqui de não lidos, né? Pra gente poder ir finalizando aos poucos. Gente, eu vou escolher dessa vez esse aqui, que se chama Migrações. Peraí. Esse aqui, Migrações, que é um livro que eu já tinha ouvido falar há muito tempo já. Ele era super caro na Amazon. E eu comprei ele simplesmente por R$15. Tipo, um achado, isso aqui. E aí, vai falar sobre extinção de animais, alguma ficção relacionada a isso. E aí eu quero muito, tô bem curiosa, porque eu acho que eu nunca li nada sobre, né? Mas enfim, os animais desapareciam, né? De verdade. E aí eu tô curiosa pra saber como é que vai ser essa história de ficção aqui. Sobre essa leitura aqui desse livro chamado Migrações. Estou quase finalizando. Estou na página 217, se não me engano. E eu acho que tem 260 e alguma coisa. E eu queria falar com vocês um pouco sobre essa história aqui, né? Do que se trata, enfim. A gente vai conhecer a personagem, né? Chamada Franny. Que ela tem uma paixão muito grande por pássaros, né? Ela e o marido, e aí desde pequena, né? E aí ela vai passar por uma trajetória de encontrar a si mesma, um local para ela se sentir pertencente, porque ela não consegue se habituar num local, tipo, em qualquer local, assim, ela foge, ou ela sai, não volta mais, ou viaja, enfim, ela não consegue ficar num local. Enfim, ela casou e mesmo casada ela continua tendo essas fugas dela. É uma personagem meio
confusa, assim, né? Não dá pra entender muito bem assim. Mas aí ela acaba entrando numa navegação, ela entra num navio para poder chegar até a migração desses pássaros que se chama andorinhas do Ártico, se eu não me engano, que estão entrando também em extinção, né? Tanto eles quanto também todos os animais no mundo, praticamente. E aí ela vai em busca desses últimos pássaros. E aí tem essa trajetória dela conhecer o pessoal da navegação, do navio e tal, aí eles passam por alguns perrengues também. E ela também teve um passado também meio obscuro, né? Então a história também vai relatando o passado dela também, em meio ao presente, né? Então tá sendo uma leitura assim, bem rápida de fazer, assim, me surpreendi. Pensava que seria algo mais, trazendo mais biologia, mais ciência e tal, mas não. Então é bem fluido mesmo a leitura. E até então, assim, tô gostando, mas não amando. Mas é isso. Então agora eu vou tentar ler mais um pouquinho e depois eu vou dormir. E aí amanhã eu finalizo ele. Finalizei o livro, finalmente. Agora é domingo. Acho que são quase 3 horas da tarde. E aí finalizei o livro. Gente, eu vou dar nota de 3,5, tá? Porque realmente, do meio pro final, teve muitas, tipo, revelações pra você entender a história, né, e tal, a personagem, enfim. E aí, ontem eu falei, até onde eu tinha lido, que ela tava fazendo uma trajetória até as andorinhas do Ártico, né, que praticamente eram as últimas aves que não tinham sido extintas ainda totalmente, né. E aí ela faz esse percurso, né, só que aí eu pensava que era por conta da questão da paixão dela pelos pássaros e que ela sentia esse dever dentro dela de encontrar essas andorinhas, né. Só que aí, no final do livro, acontece algo que aí revela o verdadeiro motivo dela ter ido atrás desses pássaros, né. E aí é muito emocionante essa parte também, bem triste. Então teve muito diálogo dela consigo mesma, assim, no final do livro, que eu achei muito emocionante mesmo, assim. Mas foi uma leitura muito bacana. Aí falta ainda 10 horas e 49 minutos. Então, com isso, eu vou escolher outro livro pra poder ler, né? Até a gente finalizar. Pronto, estamos aqui de volta à minha prateleira aqui, na minha lista de não lidos. E aí vou escolher este livro aqui para ser a próxima leitura. A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Ele tem 230 páginas. Então, vamos lá. E aí, gente, tô aqui na quarta-feira à noite, cabelo lavado, estou pronta aqui pra ler o último capítulo desse livro já. Gente, eu devorei simplesmente, gostei demais, comecei ele no domingo à noite, eu acho, foi de tarde, e aí eu já vou finalizar ele hoje. Então, do que se trata esse livro, que eu estou amando? Vai contar a história de 5 pessoas. Cada capítulo é uma pessoa diferente, com idade diferente e com profissões diferentes, certo? E aí elas estão sendo, tipo, a vida delas estão sendo interligadas de forma bem sutil. Todos eles encontraram, né, a bibliotecária que trabalha na biblioteca no centro comunitário em Tóquio, né? E aí essa bibliotecária tem um dom de saber, de recomendar livros que vão fazer com que essas pessoas tenham
continuem alimentando os sonhos delas de trabalhar com aquilo que elas gostam, porque normalmente elas estão frustradas com o trabalho, com alguma situação da vida, enfim. E aí ela tem um dom de poder saber o livro que vai trazer uma mudança na vida daquelas pessoas, né? E aí, gente, eu tô, tipo assim, amando. Muito, muito bom. Então, vou terminar aqui de finalizar e vamos ver quantas horas vai faltar ainda pra poder terminar esse desafio, meu Deus. Acho que vai dar pra ler mais algum outro livro. E aí, gente, pós-viagem, cheguei hoje, viajei na sexta-noite, lá dando continuidade ao nosso desafio, né? Por lá, eu li um livro, só que eu não contabilizei o tempo, então não vou contar para esse desafio. Eu comecei, acho que ler na quinta-feira, se eu não me engano, e finalizei ele hoje. Então, vamos lá. O próximo escolhido vai ser esse aqui, ó. Um de Nós Está Mentindo, da Karen McManus, que eu já li outro livro dela, também gostei bastante. Esse é um livro mais antiguinho, né? Mas eu queria muito ler ele faz um tempo já. E aí, tá faltando esse tanto de tempo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, faltando 7h08. Vamos lá recomeçar esse aqui. Retomar ao processo, né, na verdade. E aí, gente, dando parecer aqui sobre a minha leitura, praticamente a última leitura do desafio, que foi Um de Nós Está Mentindo, da Karen McManus, que é um mistériozinho, né, tipo adolescente e tal. Ele vai contar a história de 4 colegas de classe que se envolvem num assassinato. Viram suspeitos de um assassinato, né, no caso, dentro da escola. E aí tem toda a trama, né, em meio a isso e tal, a questão pessoal também, emocional dos personagens. Só que no começo eu não tava pegando muito assim, não tava curtindo muito não. E aí da metade pro final ficou mais interessante e aí me pegou um pouco mais e acabei lendo bem mais rápido, né. Mas basicamente é isso, tipo, não tem muito o que falar porque realmente a trama é em volta disso, né, que aconteceu. E aí é uma série, né, é o primeiro livro de uma série, esse livro aqui. E aí pretendo ler os outros livros futuramente, quem sabe, mas não é uma prioridade agora. E aí eu escolhi outro livro para poder finalizar o desafio, porque faltam apenas 42 minutos para mim terminar. Então vamos ver quantas páginas eu vou conseguir ler nesses 42 minutos, nesse último livro que eu peguei, que agora é um livro físico, um dos livros novos que eu comprei. Estava bem ansiosa para poder ler. E é isso, vou mostrar aqui para vocês, rapidão. E esse livro, Um de Nós Está Mentindo, eu vou dar a nota 3 estrelas. Ok, só para ficar guardado aqui de informação. Aí, gente, eu vou começar esse aqui, O Segredo da Empregada, que é o livro 2, né, dessa série. E aí vamos ver quantas páginas eu vou ler. E aí, gente, bom dia, sabadão por aqui. E finalizado o vlog ontem à noite, né, o desafio, na verdade. Tava gravando os últimos 40 minutos pelo celular e depois eu passei pro tablet pra poder gravar pra vocês. E aí vamos aos saldos dos livros, né?
Foram 5 livros lidos. Aqui eu vou botar a lista dos nomes dos livros. E eu, nos últimos minutos, 40 minutos eu acho, eu li 40 páginas desse livro aqui, que é o segundo livro da empregada, né? E eu tô gostando muito desse livro. No começo já começa bem assim, meu Deus. E é isso. Então eu tô bastante empolgada com esse livro também para finalizar. Já tô na página 78, que eu li hoje de manhã também. E é isto. Então muito feliz de ter finalizado mais um desafio aqui de 24 horas. Foi demorado? Foi. Mas deu certo. E aí tive boas leituras. E é isso que vale. Então até a próxima, gente. Até o próximo vlog de leitura.